Sabe o férmio? Não tô falando aqui de Phineas e Ferb, não. É o elemento químico férmio. Sim, o elemento químico número 100 da tabela periódica. Então, ele foi criado em 1952 e recebeu esse nome em homenagem ao físico Enrico Fermi, que foi um físico italiano que se destacou pelo seu trabalho sobre o desenvolvimento do primeiro reator nuclear e pela sua contribuição ao desenvolvimento da teoria quântica, física nuclear e de partículas e mecânica estatística. Ele foi um dos poucos físicos da era moderna a combinar teoria com experiência. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês estequiometria com base nos problemas de Fermi. Então, papel e caneta na mão, senta aí na sua cadeira, na sua poltrona, sei lá que desgraça que você tem aí, e bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu acho importante eu já começar explicando basicamente o que são os problemas de Fermi. Na física, particularmente na física educacional, um problema de Fermi é um problema de estimação projetada para ensinar análise dimensional, aproximação e a importância de identificar claramente suposições. Não entendeu? Relaxa, eu te explico. Bom, primeiramente eu vou lançar um desafio para você aí que está assistindo esse vídeo. Eu quero que você consiga descobrir que horas são, mas sem olhar no relógio. Certo? Esse é seu desafio. Descobrir que horas são, mas sem olhar em nenhum relógio. Uma das possibilidades que você pode tentar achar essa resposta é olhando para o céu. Você sabe que se o sol estiver em cima de você, no seu zênite, você sabe que é meio-dia. Se ele estiver perto do horizonte, você sabe que ou são 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Porque se ele tá no horizonte, ou tá amanhecendo, ou tá anoitecendo. Mas você chega a uma estimativa. Você não consegue saber exatamente, você não pode afirmar: ah, o sol tá no meu zênite, portanto são meio-dia em ponto. Não, você não pode afirmar isso. Mas você consegue chegar num resultado aproximado de que horas são, com base em suposições. Que suposições são essas? Ah, se o sol tá em cima de mim, é meio-dia. Se ele tá no horizonte, são 6 horas. Ou da tarde ou da noite. Então você consegue chegar no seu resultado com base em suposições, com base em estimativas, que é basicamente exatamente isso que o Fermi faz. São problemas matemáticos, cálculos matemáticos, com base em aproximação e estimação, certo? Agora vamos tentar resolver esse exercício aqui da FUVEST. Qual a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? Bom, primeiramente vamos combinar que essa aqui é a típica questão de vestibular, que a partir do momento que você lê ela, você já começa a chorar, entrar em desespero, falando: Senhor, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber quantas voltas dadas por uma roda de um automóvel numa estrada de 200 km? Minha nossa senhora, a questão não me dá nem o raio. Como é que eu vou... Se ele tivesse dado pelo menos o raio, eu saberia como resolve. Eu teria onde começar, mas... Bom, mas relaxa, calma, respira. E vamos observar essa questão direito, que eu vou provar pra vocês que não é difícil. E vamos lá. Lembra do que eu falei há uns minutinhos atrás no vídeo? Que pra resolver um problema de Fermi, a gente precisa ter como base estimativas. Então... Nesse exercício, vamos pegar primeiramente estimativas, suposições de... A gente vai precisar supor quanto que é um tamanho de um pneu. Qual o tamanho de um pneu. Daí, primeiramente, a gente vai fazer suposições, estimações de 10 em 10. Nossa, como assim de 10 em 10? Bom, primeiro, a gente sabe que é um pneu de um carro. Vamos começar com 10 centímetros. Um pneu de um carro pode ter 10 centímetros? Não, 10 centímetros é muito pequeno para ser um pneu de um carro. Seria um pneu de um carrinho de brinquedo. Poxa, e 100 centímetros? Daria para ser o tamanho da roda de um carro? Porra, 100 centímetros é uma possibilidade. Beleza, vamos pro próximo. 1000 centímetros. Porra, 1000 centímetros são 10 metros. O que você acha que quando um carro... a roda de um carro dá uma volta completa, você acha que ele anda 1 metro ou 10 metros?
10 metros, vocês concordam comigo que é muita coisa? Então, a gente descarta a possibilidade de ser 1000 centímetros. A gente descarta a possibilidade de ser 10 metros. Bom, a gente viu que a gente comparou com a menor possibilidade, descartamos. Comparamos com a maior possibilidade e também descartamos. Então, a gente pode concluir que 100 centímetros é um valor razoável para ser a roda de um carro. Portanto, a resposta mais razoável para cada volta é aproximadamente 1 metro. Essa é a melhor possibilidade das estimativas pensadas de 10 em 10. Agora que a gente sabe qual que é a estimativa mais razoável para cada volta, basta que a gente pense, se para uma volta eu consigo percorrer 1 metro, quantas voltas a roda vai precisar dar para percorrer 200 quilômetros? Bom, e acabou que a gente acabou se deparando com uma boa e velha regra de 3, não é verdade? Agora é só converter 200 quilômetros em metros e resolver a regra de 3, que vai dar um resultado de 200.000 voltas. Olha, vejam bem, a gente não chegou num resultado certo. Esse 200.000 não é um resultado preciso, não é certeza que ele vai dar 200.000 voltas, mas é um resultado aproximado, é um arredondamento, é uma aproximação. A gente não tem certeza disso, mas é o mais longe que a gente consegue chegar, é o mais perto que a gente consegue chegar do resultado, fazendo estimações, fazendo aproximações, certo? Aí a gente pega os 200.000, que é o nosso resultado, conta quantos zeros tem no 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5, certo? 5 zeros. Então a gente faz 2 vezes 10 elevado a 5. Tá, agora vamos lá nas alternativas. Ele tá perguntando qual a ordem de grandeza. Tá, se a gente chegou a 2 vezes 10 elevado a 5, portanto, alternativa C. Bom, primeiramente, antes da gente já cair de cabeça logo no cálculo estequiométrico, eu acho melhor antes eu explicar duas coisinhas básicas que vão ajudar muita gente a conseguir entender e compreender como funciona um cálculo estequiométrico, como resolver um cálculo estequiométrico. Certo? Então tá. Primeira coisa é a gente conseguir entender o que é um mol. A palavra mol vem de molécula. O mol representa uma quantidade de matéria. Nossa, como assim representa uma quantidade de matéria? Quando você vai no mercado comprar uma fruta, sua mãe fala pra você, compra uma dúzia de laranjas. Um exemplo, uma dúzia de laranjas. O que é uma dúzia? Uma dúzia representa o número 12, certo? Uma dúzia representa 12 unidades. Meia dúzia representa o número 6. E é mais ou menos isso que a gente pode representar o mol. O mol representa uma quantidade de matéria. Da mesma maneira que uma dúzia também representa uma quantidade de matéria. Mas, em vez de um mol representar o número 12, a gente tem 3 formas de representar o mol. 3 formas de ver o mol. Que é, ou um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou um mol pode ser a massa molar, dependendo do elemento que a gente estiver vendo. Ou um mol pode representar 22,4 litros. Nossa, Arthur, o que é massa molar? A massa molar é o nome dado à massa equivalente a 1 mol. Nossa, como assim? Simples. Quanto que pesa 1 mol de água? 1 mol de água pesa 18 gramas, certo? 18 gramas? Nossa, mas por que 18 gramas? Muito simples, meu amigo. Se você pegar sua tabela periódica aí, você vai ver que 1 mol de oxigênio vale 16 gramas e uma molécula, 1 mol de hidrogênio, vale 1 grama. Como a fórmula da água é H2O, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, 16 mais 1 dá 18, certo? A segunda coisa que eu vou ensinar pra vocês que vai facilitar e muito o entendimento de vocês na hora de interpretar uma questão de vestibular é conseguir interpretar uma equação química.
Como assim uma equação química? Uma equação como essa que vocês estão vendo na tela agora. Eu vou explicar para vocês como ela funciona. Bom, para ficar de melhor entendimento, eu quero que vocês imaginem um sanduíche. Sim, isso mesmo, um sanduíche. Vocês estão vendo aí na tela de vocês agora. A gente sabe que 2 fatias de pão mais uma fatia de queijo dá um sanduíche, certo? Esse mesmo pensamento a gente consegue colocar numa equação química, certo? Então, da mesma maneira que 2 fatias de pão mais uma fatia de queijo dá um sanduíche, 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio dá uma molécula de água, certo? Bom, agora que vocês já entenderam o que é um mol e como interpretar uma equação química, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu admito não é uma das técnicas mais rápidas de conseguir se resolver uma equação estequiométrica, mas é uma das técnicas mais didáticas, mais fáceis de entender. Que é basicamente, o nome dessa técnica é técnica das 3 linhas. Bom, na primeira linha você vai colocar um mol de uma substância está para um mol de outra substância. Ah, mas Arthur, como é que eu vou saber que substâncias são essas? Simples, você vai ler o texto, você vai ler o enunciado da sua questão, vai interpretar e ver quais as 2 substâncias o exercício está te dando. E daí, lá você vai colocar as 2 substâncias. E lembrando que a primeira linha você vai sempre olhar na equação. Até porque é na equação que a gente vai encontrar o número de mols de cada substância. Aí você vai pular a segunda linha e vai ir direto para a terceira, onde você vai escrever uma informação que o texto vai estar te dando e a incógnita que você quer descobrir. E já deixando bem claro aqui que não necessariamente a informação precisa vir dos reagentes e o X vir dos produtos, mesmo na maioria das vezes o padrão das questões vestibulares vai dar pra você nessa forma, até porque eu posso muito bem dar pra você a informação de um produto e pedir pra você calcular o reagente, mas só deixando aqui bem claro que não necessariamente precisa ser assim. Afinal de contas, estequiometria é isso, né? É eu te dar um dado de uma certa substância e através desse dado você conseguir descobrir o dado de outra substância. Só que, cara, você tem que tomar cuidado, porque nessa hora o Enem é mestre em sacanear, velho. Nessa hora o Enem é muito filha da mãe, porque ele vai te dar um texto gigantesco, com 369 informações diferentes, pra você, na final, ter que utilizar só uma. Então aqui eu vou explicar pra vocês o que é essa informação que tá aqui na fórmula. O que é essa informação que você vai precisar captar do texto? Ah, essa informação pode ser uma massa, pode ser um número de mol, ou pode ser um volume de gás, certo? Se o texto estiver te dando qualquer outra informação que não seja uma dessas 3 grandezas, você não vai poder usar ela na regra de 3, tá bom? Arthur, mas e a segunda linha? Na segunda linha você vai fazer aquilo que a gente chama de conversão. Como assim conversão? Olha, se no texto ele estiver te dando uma informação de massa, na conversão você vai colocar a massa molar, aí ó. Se ele estiver te dando um volume de um gás, o que você vai ter que usar? Gases na CNTP 22,4. Ah, sacou? Bom, agora que vocês aí do vídeo já entenderam o que é um mol, como interpretar uma equação química e como resolver um cálculo estequiométrico, agora a gente vai aprender isso na prática. Vocês estão vendo aí agora na tela de vocês um exercício da OBQ, Olimpíada Brasileira de Química. Então vamos lá que a gente vai resolver ele junto e vocês vão entender melhor como a gente pode utilizar a equação das 3 linhas, certo? A equação das 3 linhas não, a técnica das 3 linhas. Então vamos lá. O gás SO2 é formado na queima de combustíveis fósseis. Sua liberação na atmosfera é um grave problema ambiental, pois através de uma série de equações ele irá se transformar em H2SO4, um ácido muito corrosivo, no fenômeno conhecido como chuva ácida. Sua forma pode ser simplificadamente representada por ES mais O2, que dá SO2. Beleza, já temos nossa equação química aqui. Quantas toneladas de dióxido de enxofre serão formadas caso ocorra a queima de 1 tonelada de enxofre? Já reparando no texto aqui, quais são as 2 substâncias que o texto oferece pra gente e que dá pra gente relacionar? Bom, a gente consegue relacionar SO2 com S, certo? Então, primeira, pega lá a nossa fórmula da regra de 3 linhas,
Primeira linha, a gente vai colocar uma molécula de SO2 está para uma molécula de S, certo? Beleza. Pula a segunda linha, vamos direto para a terceira. Qual que é a informação que ele dá pra gente? Ele pergunta pra gente quantas toneladas de dióxido de enxofre dá pra gente descobrir com 1 tonelada de enxofre, certo? Então, a gente quer descobrir quantas toneladas tem de dióxido de enxofre com 1 tonelada de enxofre. Então, a gente coloca X está para 1 tonelada. 1 tonelada, no caso, 1 milhão de gramas. Belezura pura. Já preenchemos a primeira linha e a terceira linha, certo? Agora vamos para a segunda. O enunciado dá pra gente uma informação em gramas. Então, na linha de conversão, a gente vai usar o quê? Gramas, certo? No caso, gramas por mol. Então, embaixo do S, a gente vai colocar quantas gramas por mol tem o S, quantas gramas por mol tem o enxofre, certo? Nesse caso, ele já dá os dados no enunciado. Então, 1 mol de enxofre são 32 gramas. Então, a gente vai escrever embaixo do S 32 gramas por mol. E embaixo do SO2, a gente vai escrever quantas gramas tem 1 mol de enxofre. Ele não dá pra gente a informação de quantas gramas por mol tem o SO2. Mas ele dá pra gente a informação de quantas gramas por mol tem o S e quantas gramas por mol tem o O. Tá, então vamos lá. Enxofre, o S, tem 32 gramas. O O tem 16 gramas. Então, se S tem 32 e O tem 16, SO2 vai ter 64 gramas. Porque 32 mais 16 vezes 2 dá 64. E olha só que maravilha agora, nos deparamos com uma boa e velha regra de 3. Então o que você vai ter que fazer agora? Multiplicar cruzado. 64 gramas por mol vezes 1 tonelada, dividido por 32 gramas por mol, que vai dar num total de 2 toneladas, certo? Então, com isso, a gente pode concluir o quê? Bom, a gente pode concluir que para 1 tonelada de enxofre, a gente consegue formar 2 toneladas de dióxido de enxofre, certo? Portanto, alternativa B. E enfim, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e é nóis. Ela me manda na mulher, disse que é toda sua